Paz do Senhor, queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui, pastor Davi Passos, para mais um estudo do subsídio teológico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos aqui passando a estudar aqui sobre a lição 4. Lição essa que tem o título Promessas e Obediência. Então, quando nós olhamos para esta lição e vemos o texto áureo dessa lição, que diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15, também temos a verdade prática que se encontra aqui na nossa lição, dizendo o seguinte texto: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Leitura em classe, você pode abrir aí na sua Bíblia. Está em Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 a 9, e também versículo 12. Deuteronômio capítulo 29, versículo 1 e 9, e do 9 ao 12. E Hebreus capítulo 8, versículo 6 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 29, versículo 1 até o 12. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças, vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo o homem de Israel, os vossos meninos, as vossas meninas e os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, versículo 6 até o 13, que diz assim a palavra do Senhor. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador, e de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e ele me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora,
o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? E nessa leitura em classe, nós vamos aqui tratar de 3 objetivos para o estudo desse tema. Primeiro objetivo é apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo objetivo é mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. E o terceiro objetivo é refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, temos aqui este tema, promessas e obediência. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. E ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Testamento? Conforme revelado no Novo Testamento, é o que estudaremos nesta lição. Então, Isaías capítulo 1, versículo 19 até o 20, diz o seguinte: se quiserdes, e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Para Deus, a obediência à sua palavra e aos seus mandamentos é a condição indispensável para o cumprimento das suas promessas às pessoas, ou ao seu povo e à sua igreja. Desde que Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, no Éden, lá no capítulo 1, versículo 26 até o 28 de Gênesis, ali existe a terrível tendência no ser criado à prática da desobediência. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, ele tinha ao seu dispor todas as coisas indispensáveis para viverem felizes eternamente. E muitas coisas indispensáveis para viverem felizes eternamente. Mas, olha só o que aconteceu. Muitas pessoas têm ideias falsas sobre o trágico acontecimento que envolveu o homem no paraíso. Porém, há quem afirma que jamais houve tal fato, querendo ali insinuar que a narrativa bíblica sobre a queda não passa de uma lenda. Porém, lamentavelmente, entre esses incrédulos são incluídos muitos dos que se dizem religiosos. Mas a Bíblia, entretanto, a palavra de Deus, que é a verdade, como está lá em João capítulo 17, versículo 17, afirma-nos que a harmonia do paraíso foi alterada quando o diabo, um antigo querubim, que se rebelou contra Deus, foi lançado dos céus à terra e certamente resolveu atacar por vingança a obra-prima da mão de Deus, que era o homem. A causa eficiente para a queda, no entanto, surgiu no meio do próprio casal.
A mulher, Eva, ao invés de ter se firmado de acordo com a voz de Deus, resolveu, usando o seu livre-arbítrio, dar ouvidos à voz do inimigo, pecando contra Deus. Na sua bondade nós vemos Deus, agora ele deu o direito e a liberdade de que o homem apropriasse de todos os frutos do jardim, exceto dos que produzissem ali a árvore da ciência do bem e do mal, como diz Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então o homem, porém, ali ele desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto e em cada folha, e resolveu a dar ouvidos a outra voz. E o diabo enganou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer a Deus sem sofrer as consequências do pecado. Eva foi enganada pela sua própria concupiscência. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 14, a parte B. E Satanás fez do amargo doce e do doce amargo. Isso nós encontramos em Isaías capítulo 5, versículo 20. Então, e a mulher compartilhou o pecado com o seu marido e ambos caíram, perdendo a imagem, perdendo a semelhança original do Criador. E a perda da obediência a Deus causou terrível tragédia não só para o primeiro casal, mas para a natureza e todos os seus descendentes. Ao pecarem, criaram condições espirituais que comprometeram todos os habitantes da terra, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 14. Dessa forma, para não continuar sofrendo as consequências do pecado pela desobediência, só através da obediência consciente, por amor a Deus, e a sua palavra, o ser humano pode ser beneficiado pelas bênçãos e promessas concedidas pelo Senhor. E nesse capítulo, nós tomamos aqui por base as promessas de Deus a Israel, que são referência para quem deseja ser agraciado com o cumprimento do Senhor. Vamos para o primeiro tópico? Primeiro tópico da lição nos diz o seguinte: a obediência no Antigo Testamento. Então, nós vemos aqui a obediência no Antigo Testamento. Aqui nós temos o concerto de Horebe, né? Vamos falar aqui no concerto de Horebe, o tópico 1, o primeiro ponto. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto do Horebe, também denominado de nome Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Aqui, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, nós temos aqui no livro de Êxodo, nós vemos o povo de Israel, ele fora libertado da escravidão do Egito. E a caminho de Canaã, a terra prometida, Deus, ele falou ao seu povo de modo muito solene. Olha só, acerca do que deveria
comportar-se diante da sua presença. Por volta do ano de 1491 antes de Cristo, aproximadamente, olha só, o Senhor ele declarou ao povo as suas leis, testemunhos e juízos e fez-lhe promessas condicionais à sua obediência. E tais bênçãos não são únicas. Em outros textos bíblicos ou trechos bíblicos, nós vemos Deus prometendo bênção de saúde ao seu povo, como a condição de quê? De que lhe obedecesse fielmente. E isso nós encontramos em Salmo 103, versículo 3, né? E Salmo 105, versículo 37, e Salmos 107, versículo 20, dentre outras promessas. Então, olha só que interessante. Já aqui nós vemos as promessas de proteção a Israel. Promessas de proteção a Israel. Diante da longa jornada que Israel teve, por cerca de 40 anos, né, desde o Egito até Canaã, nós vemos agora os israelitas, eles eram cerca de aproximadamente 3 milhões de pessoas, incluindo idosos, adultos, jovens, crianças, homens e mulheres. Então esse cálculo, ele deve-se ao fato de que a Bíblia ali diz que havia aproximadamente 600 mil homens de pé, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Então, como cada homem podia ter mais de uma esposa, com as quais teriam vários filhos, nós podemos aqui supor uma média de 5 filhos por família. Se nós olhar, Jacó tinha 12, né? 13 com a menina. Então, na travessia pelo deserto do Sinai, precisavam muito de proteção, porque havia de encontrar diversos inimigos ali na sua jornada. Então, nós vemos a promessa para o povo de Israel. Temos também promessas de bênçãos e saúde, né? Olha aqui o que diz aqui. Promessas de bênçãos e saúde, condicionado à obediência e a resguardar todos os seus estatutos. Deus, ele prometeu um verdadeiro plano de saúde divino para o seu povo. E em circunstâncias tão adversas e em meio a uma longa caminhada, não havia qualquer tipo de programa de saúde, assistência médica ou hospitalar, jamais imaginadas por eles. O Senhor, porém, cuidou de tudo, como diz Êxodo 15 e 26. Deus apresentou-se como Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que sara. O Senhor também, ele prometeu alimento, prometeu cuidado com a saúde da mulher, como diz Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26. Então nós podemos imaginar um povo numeroso, tão grande quanto a população do Egito, de onde foram libertos, levando águas limitadas, alimentos que receberam dos seus vizinhos, e em pleno deserto, sem qualquer sistema de conservação alimentar. Mas Deus prometeu abençoar o seu alimento e a sua água em condições perfeitamente saudáveis. Então nós temos aí promessas. Segundo tópico aqui, o segundo ponto da lição, do tópico 1, nós vemos aqui o concerto nas campinas de Moabe. Lendo na lição diz o seguinte: muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo agora
nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então, são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo 4, versículo 26 e 19. De 26 a 19. Bem como na sua ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 a 30, né? Do mesmo livro aqui de Deuteronômio. Tudo nesse concerto dependia da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos de Deus. Promessas de múltiplas bênçãos condicionadas à obediência. Aqui, como nós lemos em Deuteronômio, nós vemos que depois de anunciar a destruição de todos os inimigos de Israel, em Deuteronômio Deus disse ao povo: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos e guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a obediência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças do Egito, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11 a 15. Então, nós temos aqui ainda o terceiro ponto, né, do nosso primeiro tópico, as promessas provenientes da obediência. Diz assim a nossa lição: o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo da cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Segundo tópico da nossa lição, diz o título o seguinte: a obediência no Novo Testamento. Aqui nós temos um novo concerto. Vamos lá? Diz o seguinte, no tópico 2, primeiro ponto. Lendo na lição, dizendo: Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação
a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isso é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, há bênçãos específicas de Deus para o povo de Israel que não são vistas em quaisquer povos do mundo, em toda a história. Por exemplo, Deus abençoou de tal forma o povo de Israel que os seus vestidos, suas roupas, sapatos, não se envelheceram durante 40 anos pelo deserto. Quer conferir? Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. E a maioria das bênçãos de Deus prometidas a Israel, ela pode ser entendida como extensivas a todos os que nele creem em todos os tempos e em todos os lugares. E desde que os que querem ser alvos das suas promessas gloriosas obedeçam à sua voz e aos seus mandamentos e estatutos revelados na sua santa palavra. Então, nós temos aqui uma das bênçãos, está lá em Deuteronômio capítulo 28, que é a bênção no Monte Gerizim. Ali em Deuteronômio capítulo 28, nós lemos que Deus tem promessas tão grandes ao povo de Israel que jamais ditadas para qualquer outro povo, qualquer outra nação, mas que são aplicáveis à igreja, aos seus servos e a todos os lugares, desde que atendam às condições definidas pelo Senhor. O que diz a Bíblia? A Bíblia fala ali em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, diz bem assim, ó: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28 e 2. Temos também a bênção na cidade. Pastor, as cidades ali, elas são estruturas urbanas que propiciam muitas melhorias e condições para a vida das populações. É sabido, porém, que a urbanização sem respeito às condições e direitos humanos pode ser grandemente prejudicial à qualidade de vida. Ao longo da história, principalmente nos chamados países desenvolvidos, Deus ele sabia que Israel, depois que atravessassem o deserto durante 40 anos, haveria de habitar em cidades que encontrariam na estrada da terra de Canaã, todas elas habitadas antes deles pelo povo estranho. Todos idólatras e de costume absurdos, como os de matar os filhos e oferecimento aos demônios. Por isso, ao ocuparem as cidades em que haveriam de habitar, Deus prometeu-lhes que, se obedecesse aos seus mandamentos, seriam galardoados com bênçãos na cidade. Deuteronômio 28 e 3. Então, certamente, essa promessa é cumprida ainda hoje a todos os servos de Deus, que confiam no seu cuidado e proteção em qualquer partes do mundo, tá? Outra coisa que nós temos
Outra bênção é a bênção do campo. Ao longo da história do desenvolvimento humano, na sua ocupação territorial, nós sabemos que o campo ou a zona rural sempre enfrentou sérios problemas para manter as suas populações em condições saudáveis. Então, a falta de estrutura, de emprego, saúde, habitação, condições sanitárias, de segurança também, entre outras coisas, provocaram o chamado êxodo rural. Segundo estatísticas oficiais, nós encontramos que a maior parte das pessoas que hoje vivem nas cidades, nas zonas urbanas, principalmente nos estados mais ricos, e há informações de que apenas 20% das pessoas no Brasil vivem nos campos, mas Deus, na sua sabedoria, prometeu bênçãos ao seu povo, mesmo no campo, desde que eles ouvissem a sua voz e cumprissem a sua palavra com obediência e santidade. Deuteronômio 28:3. Então nós temos aqui a bênção também sobre a procriação humana, animal, e sobre a terra, né? Olha só que interessante. Olhando aqui para essa bênção que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 4, se não me foge a memória, nós vemos ali 5 bênçãos prometidas por Deus ao seu povo, desde que ele ouvisse a voz do Senhor, desde que o povo ouvisse a voz do Senhor. Capítulo 28, versículo 1. Então, ali diz, Deus, ele prometeu abençoar o fruto do ventre, ou seja, o nascimento de filhos, e prometeu o fruto da terra, ou seja, a produção agrícola de alimentos, de cereais, de frutos. Igualmente, nós vemos Deus, ele prometeu abençoar a produção de filhos dos animais ou da pecuária e também a criação das vacas e os rebanhos de suas ovelhas. E sem dúvida, jamais houve povo no mundo que ouviu de Deus as promessas dessas ordens, assegurando que todos os produtos da lavoura, da pecuária e dos seus rebanhos seriam abençoados em todos os seus termos. A única condição para o cumprimento de tais promessas era o povo obedecer à voz do Senhor e aos seus mandamentos. Outra bênção que nós encontramos também aqui ao povo de Israel, né, é a bênção sobre a vida doméstica. Olha só, o povo de Israel, se o povo de Israel obedecesse à voz de Deus, ele prometia que dentro do seu lar, no ambiente doméstico, a bênção de Deus seria observada pelas suas famílias. Deuteronômio 28:5. O sexto era a figura da provisão diária ou semanal, obtida como fruto do seu trabalho a todos os que criam em Deus. Então, era no cesto que os pais de família traziam no lombo dos animais a provisão necessária para alimentar ali a sua família. No dicionário bíblico diz que a amassadeira era o recipiente no qual a massa, depois de misturada e levedada, era deixada a inchar ou fermentar, como nós temos aqui em Êxodo capítulo 8, versículo 3, também Êxodo 12, 34 e Deuteronômio 28, versículo 5. A massa dos vasos no tempo do Êxodo ainda era sem fermento, porque o povo foi obrigado a retirar-se às pressas. Outra bênção que a Bíblia também nos dá, aqui está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 6,
que ainda temos o contexto do Salmo 121:8, que diz ali sobre a bênção na entrada e a bênção na saída. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Parece uma bênção simples, mas, à luz do contexto bíblico, representa a disposição para entrar em algum prédio ou lugar, com propósitos aprovados por Deus e ser abençoado. A bênção desse texto completa-se quando o Senhor promete abençoar o servo seu na entrada ou na saída de qualquer lugar na presença dele. Quantas pessoas já entraram em certos lugares e de lá saíram, sentem-se frustrados ou até mesmo ameaçadas por algum tipo de coisa má, por animais ferozes, por pessoas de má índole ou qualquer agente maligno, que espreita a vida do crente fiel. Mas é preciso vigiar e orar para perceber o dom de discernir os espíritos. Que existe algum tipo de inimigo, ameaça ou adversidade, existe. E há pessoas que dão entrada em um lugar e não saem com a vida ali, com vida, né? Entram vivas e não conseguem sair vivas. Pessoas enfermas vão ao hospital, muitas das vezes, buscando a cura para as suas doenças e não são curadas. De fato, em grande parte de reuniões, surgem problemas, obstáculos e até mesmo ação maligna, operando até na área espiritual. Deus, contudo, promete abençoar a entrada e a saída de quem obedece a sua palavra. Então, a bênção da entrada e a bênção da saída. Bênçãos também de vitórias sobre os inimigos. Essa também foi uma bênção que Deus deu ao povo. Ali nós vemos o povo de Deus, mesmo que não se torne ameaça para quem quer que seja, pode ver inimigos levantarem-se contra si pelo simples fato de ser crente, de ser servo de Deus. São inimigos de Deus e inimigos da igreja que se levantam com ódio gratuito, procurando causar problemas e lutas contra os servos do Senhor. Se o povo de Deus guardar os seus mandamentos em sinal de obediência, é grande a promessa de vitória contra os inimigos, como diz ali em Deuteronômio 28:7. A promessa de Deus contra os inimigos dos seus servos é de grande significado. Os inimigos podem vir contra a igreja do Senhor por um caminho, ou seja, pode vir de uma maneira entendendo que pode submeter ou derrotar o povo de Deus. Porém, a promessa é de que os inimigos fugirão por 7 caminhos. Sem dúvida, nós vemos que essa expressão 7 caminhos indica que a vitória do povo de Deus é completa, perfeita, pois o número 7, na tipologia bíblica, é o número da perfeição. O número de Deus, que fez todas as coisas em 6 dias, mas ao 7º descansou de suas obras. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Temos outra bênção, a bênção da ordenada por Deus. Que bênção é essa, pastor? Quando olhamos a Bíblia nos dizendo, se o povo de Deus fizer a sua vontade e obedecer os seus mandamentos, ele prometeu um tipo de bênção mandada ou ordenada por ele. Deuteronômio 28:8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28:8. Então, a característica especial dessa bênção múltipla é que ela é mandada ou ordenada por Deus.
A Bíblia diz, o Senhor mandará. Mandará o quê, pastor? A bênção. É uma bênção ampla sobre o celeiro. Lugares de armazenamento de bens, principalmente de cereais. E o que é bem importante, né? Ainda diz, e em tudo que puseres a tua mão. Imaginemos quão grande é essa bênção. E termina com a voz de Deus dizendo, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Outra bênção que nós encontramos também é a bênção para ser povo santo. Olha só que interessante. Na sua palavra para Israel, presta bem atenção no que eu vou dizer. Deus prometeu que se o seu povo cumprisse o que houvera prometido, de guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos, ou seja, de viver em obediência, ele haveria de confirmar que Israel seria, primeiro, povo santo. Segundo, todos os povos da terra. Que todos os povos da terra veriam que o povo hebreu seria chamado pelo seu nome e teria temor nele. Que o seu povo emprestaria a muitas gentes, mas não pediria emprestado a ninguém. Olha só. E prometeu que Israel seria. Como diz lá em Deuteronômio 28, 9 até o 13, Israel seria primeiro por cabeça e não por cauda. Isso quer dizer o quê? Seria líder entre as nações e não um povo liderado. Outra coisa, lá no capítulo 28, versículo 4 de Deuteronômio, ainda ele diz, além disso, reiterou a promessa de mandar bênção sobre a procriação humana, animal e sobre a terra. Então, em todos os tempos, no relacionamento de Deus com o seu povo, ele sempre exigiu santidade e santificação. Santidade é o estado de quem é santo. Separado, consagrado para Deus em todas as áreas da vida. Santificação é o processo pelo qual o homem natural torna-se espiritual e santo. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Também nós vemos o autor aos Hebreus, ele foi usado por Deus para expor ali sobre o tema da santificação. Ainda ele dizendo no capítulo 12, versículo 14, dizendo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 10ª parte, ou 10ª bênção, aqui é a bênção da parte financeira. Pastor, outra grande bênção prometida por Deus a Israel foi a de que, abrindo o seu bom tesouro do céu, abençoaria de tal forma a obra das suas mãos que aquele povo abençoado haveria de emprestar recursos. Deuteronômio 28 e 12 diz, e há muitas gentes, mas não haveria de tomar nada emprestado de nenhum povo. Então a vida financeira de quem serve a Deus é alvo de suas grandes bênçãos. E Jesus ele usou esse exemplo nos seus ensinos sobre o valor da boa aplicação e do uso dos recursos financeiros, como diz Lucas capítulo 19, versículo 12 a 26. O que a Bíblia condena em termos de finanças é a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6 e 10. Então Deus não condena os crentes que são ricos, mas os opressores, exploradores da mão de obra dos seus empregados. Tiago capítulo 5, versículo 4. Para os seus servos, que são honestos e sábios no uso dos recursos financeiros e também dizimistas fiéis, tá? O Senhor tem promessa auspiciosa, como as Escrituras, em Malaquias 3, 10 a 11.
Outra bênção é a bênção na posição da liderança. A Bíblia diz, se o povo de Israel estivesse diante de Deus, em obediência aos seus mandamentos, ouvindo a sua voz, ele prometeu que aquele povo não seria submisso ou escravizado por nenhum outro povo. Deuteronômio 28, 13 a 14. A fidelidade a Deus no cumprimento da sua palavra é a causa de grandes e preciosas bênçãos em todas as áreas da vida. Quando Israel obedecia a Deus, ele era vitorioso em todos os seus propósitos e projetos, na vida espiritual, na vida moral, nacional, econômica e financeira. Porém, quando desobedecia, colhia amargos resultados para o seu povo, a ponto de ser levado cativo para países estranhos. Então, olhando para nossa lição, olha só, Jesus, porque o segundo ponto, Jesus Cristo, o mediador. Jesus Cristo, o mediador. Olha o que diz aqui no segundo ponto do tópico 2. O Senhor Jesus é mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa da graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá no termos do novo concerto em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Terceiro ponto diz, obediência do novo concerto. Os ensinos do novo concerto mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus na sua palavra. Terceiro tópico da lição fala aqui sobre bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Olha só, bênçãos provenientes à obediência a Cristo. No primeiro tópico, nós lemos atrás, vimos diversos tipos de bênção prometidas por Deus ali ao povo de Israel e também extensivas aos servos de Deus, né? Condicionadas à sua observância e aos mandamentos do Senhor. As bênçãos de Deus, meus queridos, todavia não foram, não são e nem serão exclusivas para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas em toda a Bíblia são inúmeras as bênçãos prometidas para todos os que amam a Deus e procuram obedecer a sua santa palavra. Então, especialmente para a igreja, nós vemos algo interessante aqui de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas dessas inúmeras bênçãos nós destacamos nesse estudo para a nossa reflexão, o enriquecimento espiritual. Então nós vemos aqui a seguir, né? As bênçãos. Primeira bênção, bênçãos espirituais. Olha só que interessante. Um dos maiores, aqui lendo na nossa lição, o Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Então, nesse conceito, aprendemos, né, que uma vida de obediência a Cristo mediante
a obra do Espírito Santo demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Como diz Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, temos aí algumas bênçãos, né? Vamos ver algumas bênçãos. A bênção da segurança. Uma das maiores necessidades do ser humano é a de ter segurança na vida cotidiana. Aqui nós vemos o século presente que vivemos. Tem como uma das características mais marcantes é a falta de segurança. Pessoas estão vivendo com medo, pessoas estão vivendo com ansiedade, pessoas estão vivendo com incertezas. Os consultórios médicos, especialmente os psiquiátricos, estão abarrotados de pacientes buscando nos medicamentos o que, pastor? Meios para obterem a paz, a tranquilidade e a segurança. Mas os que confiam no Senhor são galardoados com bênçãos de segurança, como listados a seguir. Então, primeira bênção que nós temos ali, né? A firmeza na caminhada da vida. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor, olha só que interessante, olha que lindo, os que esperam no Senhor, se renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Bíblia fala também, Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Temos a bênção sobre o aperfeiçoamento e a confirmação e fortaleza. João capítulo 16:33 fala: no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: e é o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Falando também da bênção, na segurança no concerto de Deus, vemos Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus e Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha que interessante. Nós temos aqui, no segundo ponto do terceiro tópico, nós vemos justiça e paz. Que diz assim a lição: quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. O perigo da desobediência a Deus. Presta bem atenção, você que está aí estudando esse assunto.
A obediência a Deus traz grandes bênçãos para todos os seus servos, que o amam e têm prazer em cumprir os seus mandamentos, exortações e recomendações constantes da sua santa palavra. No entanto, quando as pessoas resolvem desobedecer à vontade do Senhor, são grandes e terríveis os resultados dessa decisão. Olhando para Deuteronômio 28, 15 a 68, ali diz: estão todas as maldições que acometerão todos os que deliberadamente resolveram desobedecer a Deus. Em lugar de bênção haverá castigo e maldição sobre os que deixarem de fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui ao terceiro ponto do terceiro tópico, aqui fala sobre a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é o fruto do Espírito Santo, conforme nos ensina as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito enche-nos de alegria. Então, em lugar de bênçãos, se não houver obediência, haverá maldição. Olha só, o perigo de não obedecer à palavra do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, 15 a 21. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruídos e até que repetidamente pereças. Por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste, o Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. Então nós vemos aqui, se não houver a obediência, haverá o castigo da desobediência. Castigos e cativeiros são previstos. Quando nós olhamos outras terríveis maldições, aqui são previstas por Deus nesta lição, até o fim deste capítulo. Continuando ainda em Deuteronômio capítulo 28, continuando a leitura ali, versículo 45, 46, versículo 49 e o versículo 50, ali diz: e todas as maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Portanto, não haverá dando ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que tem ordenado, e serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não te atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Isso aconteceu. Isso aconteceu com o povo de Israel.
Então nós vemos a destruição aqui, a dispersão aqui. Por causa do que, pastor? Por causa da desobediência. Capítulo 28, continuando ainda dizendo, versículos 63 a 64. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, mas fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra, a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Deuteronômio 28, 63 e 64. Então, olha a nossa conclusão. Concluindo aqui a nossa lição. Nessa lição, estudamos a respeito da obediência com relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que a respeito do Novo Pacto, ter superado o Antigo, o princípio da desobediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então, na conclusão, nós vemos a palavra de Deus dizendo, através do profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, ali disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. A desobediência é uma escolha, uma opção, mas as consequências são inevitáveis. Está escrito, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então assim, quem semeia a obediência a Deus, colherá gloriosos resultados a promessas e bênçãos aos céus. Mas quem optar pela prática da desobediência, com certeza colherá muitas maldições inevitáveis para a sua vida pessoal, familiar, podendo alcançar outras pessoas. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: o que foi o concerto de Horebe? Resposta diz, foi uma reafirmação das promessas de Deus, que Deus havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis 12, 1 a 3 e Gênesis 22, 8. Número 2, ou segunda questão. Como se pode ver uma exposição básica do concerto das Campinas de Moabe? Resposta. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra, como diz Deuteronômio 28, 1 a 14. Terceira questão. O que o capítulo de Hebreus 8 apresenta? Resposta diz o seguinte: Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Quarta questão. Quem rege a vida dos salvos no novo concerto? Resposta diz, o Espírito Santo. Quinta e última questão diz o seguinte: de onde a alegria é proveniente? Resposta: a alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo.
Amém? Então assim nós terminamos a quarta lição, né? Promessa e obediência, né? Lição esta do quarto trimestre de 2024. Não deixa aí de compartilhar. Estamos aí no YouTube, também estamos agora no Spotify. Então você pode aí ouvir esses estudos, ouvir essas aulas e aí também estar formando aí a sua grade, o seu plano de aula para você estar dando as suas classes de escola dominical. Amém? Que Deus abençoe você. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta aula, Senhor. Pedindo a tua bênção sobre todos aqueles que estão ouvindo, a cada professor que estará preparando a sua aula, através desse estudo, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa as suas classes, abençoa cada aluno, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e confiamos nas tuas promessas. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.